A gente a falar então sobre saúde, sobre o estudo que revelou problemas na memória de crianças que tiveram a Covid-19 em um nível um pouco mais grave. Vamos voltar então a conversar com a doutora Tatiana Mendonça Fazecas e Costa. Doutora, muito obrigado por nos atender nessa segunda-feira de feriado, é claro, um assunto muito importante, ainda mais envolvendo as nossas crianças. Gostaria então que a senhora começasse dizendo um pouquinho mais os destaques desse estudo e também sobre os efeitos que a Covid tem no cérebro das nossas crianças. Bom dia. Olá, bom dia a todos. Esse foi um estudo super interessante realizado pela doutora Pilar Soares, do México, do Hospital Infantil Federico Gomes, e ela apresentou agora para a gente no último congresso SLARP, junto com a jornada JPR em São Paulo ontem. O que ela avaliou foram crianças em torno de uma faixa etária de 11 anos, crianças que apresentavam Covid grave e que se queixavam depois desse Covid grave de lentidão do pensamento, dificuldade de realizar tarefas que antes elas realizavam de maneira tranquila. Então, o que o grupo da doutora Pilar realizou foi um estudo funcional, um neuroestudo funcional, através de ressonância magnética dessas crianças, e ela conseguiu demonstrar que existem áreas que normalmente estariam ativas no cérebro normal, áreas que em repouso permanecem ativas e que nessas crianças estavam completamente silenciosas. Então, há uma dificuldade de conectividade, há uma redução das fibras ativas e, por isso, essas crianças têm uma dificuldade grande, alteração na execução e planejamento de tarefas, muito semelhante às crianças que têm transtorno do déficit de atenção. Então, isso dificulta muito essa atividade da criança e dá uma lentidão no pensamento dessas crianças, que é o que muitos de nós adultos também referiram, alguns de nós depois de um Covid grave, e isso agora pela primeira vez foi demonstrado nas crianças, e esse estudo foi realizado em torno de 7 meses depois desse evento grave de Covid. Então, doutor, até para a gente, claro, isso até você disse, os próprios adultos sempre falavam, você esqueceu tal compromisso, esqueceu tal coisa, enfim, alguma coisa ligada, é a Covid, depois que eu tive Covid eu fiquei ainda um pouco esquecido, fiquei com a cabeça meio avoada, isso dizia muito, na época da Covid, mas agora, de fato, esse estudo destacando realmente aí o cérebro das crianças, os efeitos da Covid, aí toda a questão de aprendizado das crianças, questão cognitiva, mas depois de quanto tempo, só para a gente deixar claro, pode aparecer esses sintomas de falta de memória nas crianças? Isso foi diagnosticado por meio desse estudo? Se há um tempo padrão em que há uma perda de memória de fato? Então, esse estudo foi realizado, essas crianças começaram a referir depois desse evento grave, então esse estudo foi realizado em crianças, e a gente diz como evento grave, crianças que ficaram hospitalizadas, entubadas, secundário ao Covid, elas começaram a se queixar disso imediatamente depois da alta, e isso foi realizado em torno de 7 meses. Algumas crianças já fizeram esse estudo um pouco antes e outras em torno de 7 meses. E o que o grupo da doutora Pilar vai realizar agora é ver se isso é reversível, ou se a gente vai ter danos para o futuro. Então, esse é um estudo que ainda vai continuar, porque, assim, no momento, eles viram uma alteração realmente muito importante, evidente da parte funcional. A parte anatômica é completamente normal. Então, se você olhar anatomicamente, o cérebro é perfeito, mas essa variação funcional mostrou um importante distúrbio. O que eles vão continuar fazendo agora é acompanhar essas crianças para ver se isso é reversível ou não, ou se a gente vai ter algum dano no futuro. É justamente isso que eu ia perguntar até para a senhora, viu? Se há alguma forma de minimizar esses danos causados pela Covid no cérebro das crianças e se de fato podemos ter até mesmo aí algum efeito secundário devido a essa perca de memória. Eu acho que para a gente evitar, eu acho que a vacinação é indispensável, A vacinação a gente sabe que não impede que nós adultos ou que as crianças tenham Covid, mas com certeza impede essa forma grave, Então, se isso foi visto na forma grave, a gente vacinando, sem dúvida, é uma prevenção, é a prevenção que a gente tem a fazer agora, E quanto ao fato disso ser reversível ou não, isso a gente vai ter que acompanhar. Eles já começaram a fazer um segundo estudo nessas crianças, agora já com 1 ano e meio, eles viram que algumas dessas alterações estão reversíveis, estão retornando, mas a gente não sabe até que ponto elas vão retornar completamente e se a gente vai ter algum outro dano, alguma outra alteração futura, e isso vai necessitar de um estudo prospectivo. E, doutor, esse estudo trouxe algum dado, alguma explicação de se as crianças estão mais suscetíveis à perda de memória do que outras idades, de outra faixa etária?
Não, na verdade, esse estudo foi realizado em crianças com média de 11 anos de idade. Já haviam estudos demonstrando isso em adultos, mas esse foi o primeiro estudo em crianças, né? Antes disso, a gente não tinha nenhum estudo em criança. Então, esse é um estudo pioneiro, realizado com o grupo do Hospital Federico Gomes, no México, que demonstrou isso. A média são crianças de 8 anos que eles realizaram o exame, e aí viram essas alterações muito semelhantes ao transtorno do déficit de atenção, né? Mesmo em termos de imagem, se você comparar, essas imagens são muito semelhantes. Doutora, de que forma os próprios pais e as mães podem aí ficar em alerta, até mesmo identificar algum sintoma nos filhos em relação a essa perda de memória? O que eles podem fazer também para tentar identificar ou até mesmo, né, trabalhar um pouquinho mais a relação a esse estudo para saber se de fato seus filhos ou não acabaram perdendo a memória? Acho que isso é uma observação realizada pelos pais e pelos pediatras na consulta de rotina. Eu acho que a gente tem que ficar muito atento e tentar entender, primeiro, excluir que essas crianças não tiveram um transtorno de estresse, né? Isso o estudo da doutora Pilar também fez, né? Essas crianças que foram avaliadas, elas passaram por avaliações clínicas e neuropsíquicas antes de serem enquadradas no estudo para excluir que essas alterações que elas estavam tendo não eram por um distúrbio de estresse pós-traumático, pela internação, né, que sempre é um estresse muito grande na criança. Então, excluído esses fatores psíquicos e psiquiátricos dessas crianças, essas crianças, então, entraram no estudo. Então, para nós, pais que temos filhos que eventualmente ainda vão poder apresentar quadros graves de Covid, a gente ficar com essa luzinha, tanto os pais e os pediatras, com essa luzinha de que, às vezes, esse transtorno de atenção a criança não tá cansada, ela não está com preguiça, ela realmente tem uma dificuldade fisiológica de atenção pós-Covid. É realmente uma situação que, claro, todos os pais ficar em alerta, mas também é importante destacar que esse tipo de consequência, né, tipo de sintoma também pode trazer diversos danos ao próprio aprendizado e desenvolvimento da criança, né, doutora? Sim, com certeza, com certeza. Né? E às vezes a gente acha que isso é porque a criança está com preguiça ou porque está com dificuldade no colégio, e aí a gente tem que entender, é claro que isso tem que ser excluído, né? Mas a gente tem que entender que isso hoje em dia, com esse estudo, está comprovado que isso é fisiologicamente causado pela ação do vírus no sistema nervoso central. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente, excluído outras causas, a gente pensar nessa possibilidade como diagnóstico diferencial. Perfeito, então, doutora Tatiana, muito obrigado pela entrevista, trazendo mais detalhes desse estudo, né, dos problemas afetando aí, principalmente a memória das crianças pós-Covid-19. Obrigado, foi um prazer. Bom dia.